dia, eu gostaria muito de agradecer o convite para participar do Café com Ideias sobre o Dia Nacional de Combate à Sífilis, né? E gostaria muito de agradecer a parceria de todos os colegas, né, do Ministério da Saúde, do Laís através do projeto Sífilis Não, e dizer da importância e da prioridade que o Ministério da Saúde, o Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, tem dado ao combate à sífilis adquirida, à sífilis gestantes e à sífilis congênita. Nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Uma pandemia de Covid, né, que atingiu mais de 21 milhões de brasileiros, mais de 600 mil mortes nesses pouco mais de um ano e meio, né? E isso teve um impacto, né, muito grande, né, sobre vários programas de doenças, como a hanseníase, como a tuberculose, como o HIV/AIDS e também com relação à sífilis. Mas ontem a gente começou a olhar os indicadores, né? Ontem a gente lançou o boletim epidemiológico de sífilis para o ano de 2021 e a gente previa um impacto muito maior sobre os dados de sífilis, a gente verificou que de fato, né, a gente teve uma redução dos casos de sífilis adquiridas, muito provavelmente por conta da pandemia. Mas sífilis em gestantes e sífilis congênita, nós tivemos diminuições, é claro, né? E aí tem a ver um pouco com a pandemia e também com o trabalho, né, executado pelo campo, né? Tanto pelos estados, tanto pelos municípios, né? E essa discussão, e a gente sempre tem que colocar a sífilis em pauta, né? No sentido de que o país possa, né, atingir a meta, né, de eliminação da transmissão vertical da sífilis. Sei ainda que a gente tem indicadores de incidência de sífilis congênita muito altos e que a gente precisa atingir pelo menos meio por 1.000 nascidos vivos. Mas é só treinando as pessoas, é só falando mais de sífilis e só nessa discussão sobre o assunto é que a gente pode conseguir atingir os nossos objetivos. Ontem a gente lançou alguns materiais importantes, como eu falei, além do boletim de sífilis, né, com os dados epidemiológicos dos estados e dos 5.670 municípios. Nós também lançamos o guia para o diagnóstico da sífilis. Além do mais, nós também lançamos o guia de certificação da transmissão vertical. Então, assim, a gente sabe que a sífilis é endêmica em todos os estados, em todos os municípios do país, mas nós temos muitos municípios, pelo menos 100 deles que são considerados como municípios prioritários, e a gente precisa, claro, trabalhar em todos, mas também trabalhar prioritariamente nesses municípios. E para isso a gente tem feito um esforço enorme, no sentido de que não faltem testes, no sentido de que não faltem medicamentos, né, no caso a penicilina benzatina, para o tratamento dos casos de sífilis em gestantes e sífilis adquiridas, penicilina cristalina para o tratamento da sífilis congênita. Então, o que eu gostaria de dizer, encerrando a minha fala, é que o Ministério da Saúde, através do Departamento de Doenças de Condições Crônicas, vai dar todo o apoio necessário a estados e municípios e conto com o apoio de todos vocês para que a gente possa, ao longo desses anos, conseguir chegar às metas de eliminação ou de redução dos casos de sífilis no país como um todo. Muito obrigado. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui mais uma vez falando sobre sífilis e discutindo as políticas públicas em relação ao controle da sífilis no Brasil. Como todos nós sabemos, anualmente, no terceiro sábado de outubro, são realizadas ações alusivas ao Dia Nacional de Combate à Sífilis e à sífilis congênita, quando são realizadas diversas ações de conscientização e de prevenção da doença em todo o país. O combate à sífilis no Brasil segue como uma ação prioritária do Ministério da Saúde, mesmo em meio à pandemia de Covid-19. O Ministério vem executando diversas estratégias nacionais para o controle da doença, como o fortalecimento das redes de atenção à saúde e o sistema de vigilância para enfrentamento à sífilis. Esse ano tivemos, no dia 14 de outubro, o lançamento do boletim epidemiológico com os dados de 2020 e também de outros documentos importantes para o controle da infecção em nosso país. Os dados de notificação mostrados no boletim de 2020
mostram que houve uma diminuição dos casos de sífilis no Brasil, comparado com os dados de 2019. Embora se observe uma diminuição dos casos de sífilis em quase todo o país, cabe ressaltar que parte dessa redução pode ser relacionada à identificação de problemas de transferência de dados entre as esferas de gestão do SUS, o que pode ocasionar diferença no total de casos entre as bases de dados municipal, estadual e federal. O declínio no número de casos também pode decorrer de uma subnotificação dos casos no SINAM, devido a toda a mobilização local que houve dos profissionais de saúde em relação ao atendimento dos casos de Covid-19 no Brasil. Os dados que mostram esse boletim identificaram uma taxa de detecção de sífilis adquirida com uma redução de 26,5%. Caiu de 74,2 casos por 100 mil habitantes em 2019 para 54,5 casos por 100 mil habitantes em 2020, o que pode identificar uma diminuição do acesso aos serviços de saúde durante a pandemia de Covid-19. Em relação à taxa de detecção da sífilis em gestante em 2020, no Brasil observou-se uma taxa de detecção de 21,6 casos de sífilis em gestantes por cada 1.000 nascidos vivos, 0,9% inferior à taxa observada no ano de 2019. E a gente vê o quê? Que em relação à gestante e à sífilis congênita não houve uma grande queda, mas mostra uma relativa estabilidade dos casos, né? E com relação aos casos de sífilis congênita, a gente vê que a taxa de incidência foi de 7,7 casos por 1.000 nascidos vivos. No que concerne ao pré-natal, 80,9% das mães de crianças com sífilis congênitas tiveram acesso ao pré-natal no Brasil, o que nos leva a crer que nós temos que trabalhar mais com a qualidade desse pré-natal. Esses dados estão publicados no Boletim Epidemiológico da sífilis 2020 e estão disponíveis na página do Departamento de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Além do lançamento dos dados desse boletim, teve também o lançamento da atualização do Guia para a Certificação da Eliminação da Transmissão Vertical da sífilis e ou HIV. O que teve de novo nessa atualização do guia foi a inclusão da sífilis como também uma infecção a ser controlada durante a gestação para a eliminação dos casos na criança. A certificação, ela reflete a qualidade da assistência no pré-natal, no parto e puerpério, assim como o segmento da criança, bem como reconhece todo o processo de trabalho realizado no território e por todos os envolvidos na eliminação da transmissão vertical de HIV e sífilis. É importantíssimo ressaltar a importância de trabalhar em conjunto as três esferas, a nível municipal, estadual e federal, para que a gente possa ter êxito na eliminação da sífilis congênita no Brasil. Além do guia, uma outra novidade é a segunda edição do Manual Técnico para o Diagnóstico de Sífilis. Ele traz atualização das diretrizes, focando no diagnóstico com qualidade, introdução de novas metodologias e aprimoramento do fluxo que permite o diagnóstico precoce da sífilis. Isso é muito importante porque são movimentações que têm sido feitas em relação ao controle da sífilis no país. Então, nós precisamos estar aqui no sábado, juntos, discutindo sífilis, colocando o que tem sido feito para melhorar a situação no país, quais são os desafios que ainda precisam ser estabelecidos, porque só trabalhando em conjunto a gente vai conseguir fazer o controle desse agravo em nosso país. Eu vou parar por aqui, desejo um excelente evento a todos e que a gente possa estar colocando a cada dia a sífilis na pauta, não somente no terceiro sábado de outubro, mas em todos os dias do ano, que a gente possa estar falando de sífilis, vivenciando e orientando os profissionais de saúde e a sociedade em geral em relação à sífilis. Muito obrigada e um bom evento a todos. Em 2021, o Projeto Sífilis Não, mais uma vez, irá participar integralmente apoiando o Dia Nacional da Sífilis. Dessa vez, nós teremos como eixo principal a eliminação da transmissão vertical da sífilis e como foco também a eliminação da sífilis congênita. Então, trata-se de um dia importante de conscientização da população, de chamar a atenção da população, da comunidade,
de toda a sociedade para esse tema tão relevante que é a sífilis. Lembrando ainda que o Brasil vive um problema de epidemia de sífilis, com muitos casos ainda, apesar de ter tido uma redução significativa e uma mudança de tendência, ainda não podemos baixar a guarda. Então o projeto Sífilis Não tem esse papel. Dessa vez teremos a participação de especialistas nos mais diversos temas que são importantes para essa questão da sífilis no Brasil. Convidamos todos para a participação, para participar, para estar nas redes sociais, movimentando durante esse dia e participando, ouvindo o que os nossos especialistas irão falar para você. Olá! Dentro da programação do Dia de Combate à Sífilis e à sífilis congênita, escolhemos um tema que é comum a várias especialidades para falar, que é o diagnóstico diferencial da sífilis. Todos sabemos que a sífilis é uma doença infecciosa, específica do ser humano, já muito bem estudada do ponto de vista de agente etiológico, cadeia de transmissão, fisiopatologia, suas manifestações clínicas e fases evolutivas da doença, assim como diagnóstico laboratorial e tratamento. Sendo, portanto, uma doença diagnosticável, tratável e evitável. Entretanto, essa doença continua sendo um grande problema de saúde pública há séculos em todo o mundo, assumindo o comportamento epidêmico em vários países, nos levando a pensar no que mais podemos fazer para contê-la ou minimizá-la. Dentre as várias estratégias recomendadas para o controle da sífilis, destaca-se o papel da educação e da comunicação como meio de capacitar os profissionais de saúde, especialmente para o seu reconhecimento precoce e estabelecimento da intervenção terapêutica oportuna, como forma de evitar danos irreparáveis aos pacientes e quebrar a cadeia de transmissão dessa doença. Nesse sentido, é importante conversarmos sobre o diagnóstico diferencial da sífilis, exatamente para refletirmos sobre as suas várias manifestações clínicas que podem e são confundidas com muitas outras doenças. A partir de agora, contaremos com a participação de alguns especialistas convidados, cujas áreas de atuação têm interface com órgãos e sistemas mais acometidos na sífilis e que falarão um pouco das suas experiências clínicas. Para iniciar a nossa conversa com especialistas, convidamos a dermatologista a doutora Larissa Moraes para falar um pouco das manifestações mais frequentes dessa doença, que são as lesões cutâneo-mucosas. Então, a sífilis representa para a dermatologia um verdadeiro desafio, porque ela não é fácil de dar o diagnóstico, pois ela simula, ela é uma grande imitadora de todas as doenças que existem na dermatologia, e que não são poucas, né? Eu digo que são quase infinitas formas das doenças dermatológicas se manifestarem. Então, o que representa realmente, eu acho que esse nome, desafio, seria o mais adequado para a gente definir o que a sífilis representa. Então, a sífilis apresenta muitas manifestações, porque ela vai apresentar as doenças, né, as formas de apresentação de acordo com as fases que ela apresenta. Então, ela apresenta 3 principais fases. A primeira fase, que é chamada primária, a segunda, a secundária, e a terceira, a terciária. Então, na primeira fase, que é quando o indivíduo se infecta, né, é o período mais próximo, depois de 3 semanas em média, ele vai surgir com uma lesão onde o micro-organismo que causa a sífilis, né, que a gente chama de treponema, onde o treponema vai ser inoculado, digamos assim, onde ele vai tocar primeiro na pele. Então, como a sífilis é transmitida principalmente pela via sexual, a gente espera que essas lesões, que são como feridas
de bordas bem endurecidas e são indolores, elas apareçam na região genital, né? No pênis, região de bolsa escrotal, região de grandes lábios, pode ser até no colo do útero, que é assim, bem perigoso para a mulher, porque não há sintomatologia. Então, a pessoa passa despercebido se não for fazer seus exames de controle. E também pode aparecer, de acordo com a prática, né, como é que se dá essa intimidade, vai aparecer também em boca, né, nos lábios, na língua, no céu da boca, pode aparecer em braço. Então, essa lesão, a primeira, que é bem característica, ela vai aparecer nesses locais. Mas se eu fosse dizer um local que é principal, é a região genital, certo? E não vai doer, isso é interessante, mas a pessoa vai perceber que existe algo diferente ali. Então, se ela deixar para lá, a lesão vai desaparecer. E aí a gente passa para a segunda fase, que é a fase secundária. Então, quando o indivíduo chega na fase secundária, pode até ser 1 ano depois da fase primária, pode ser mais cedo, pode ser meses depois. Então, 1 mês até 1 ano, o indivíduo vai apresentar uma reação como se fosse uma alergia. Ele vai pensar que é alergia, porque são várias pápulas, várias bolinhas avermelhadas que não coçam, mas são bem evidentes, assim, chama muita atenção da pessoa. Incomoda, porque são muitas lesões realmente. E uma característica é você perceber que tem palmas e em plantas, né? Quando acomete essas 2 regiões, a sífilis é bastante suspeitada, porque nesse caso, isso facilita até um pouco para a gente. O diagnóstico encaminha mais para a sífilis, porque outras doenças dermatológicas não vão dar com tanta frequência, né? Então, aí já dá uma pista melhor para a gente. Então, nessa segunda fase também tem outra coisa muito importante, que se chama condiloma plano. Condiloma plano acontece também em áreas de região genital, principalmente, e são lesões que vão incomodar porque a pessoa vai sentir que está em alto relevo a pele. Mas pode acontecer em região de dobra também, como a região inguinal, mas é bem mais frequente na região genital mesmo. Não vai também ter dor, nenhuma das apresentações da fase secundária. E isso nos atrapalha e também atrapalha o próprio indivíduo, porque até por medo, por vergonha, né, as pessoas elas sentem ainda muito preconceito. Quando a gente consegue ver que a pessoa tem alguma lesão de pele, a gente vê que ela tem vergonha. Então acaba que não procura o serviço de saúde e isso acaba piorando cada vez mais a saúde dela, né? Outra coisa que pode acontecer, que é bem interessante, é perda de cabelo. Então a pessoa começa a apresentar uma perda de cabelo de forma característica para a gente, né, que já é acostumado a ver. Então existem várias formas de queda de cabelo, não é aquela queda de cabelo como se você tivesse, como ele estivesse caindo quando a gente está estressado. Não, ele acontece, a queda acontece, a gente chama em clareira, porque é em partes, o couro cabeludo vai ficando clareado por falta de cabelo nos locais do couro cabeludo. Então também isso é importante, né, essa falta de cabelo. A sobrancelha também tende a ficar mais rarefeita e juntando tudo isso é bem importante para dar o diagnóstico. Mas o principal, assim, bem disparado mesmo, em primeiro lugar, é essa reação que a gente chama de raste cutâneo, né? Exantema, que são essas várias bolinhas vermelhas, várias manchas vermelhas, é mais até mancha, com descamação. Então tem uma descamaçãozinha ao redor da lesão e pode pegar face, pode pegar o tronco,
e os membros também, braços e pernas, tá? Passando para a terceira fase, que é a última fase da sífilis, em relação ao comportamento natural dessa doença, a gente vai observar que é mais raro. Por quê? Porque demora mais a surgir. Então, a fase terciária, que é a terceira fase, vai ser caracterizada por lesões que a gente chama de gomosas. Por que gomosas? Porque são mais nódulos. São nódulos endurecidos que acometem preferencialmente o tronco, o corpo, região também de glúteos, tronco realmente, e a parte de costas, de peito, e vão ser nódulos que vão virar casquinha, né? Vão evoluir com alguma secreção muito suave e vão virar casquinha, elas vão virar uma ferida, mas que não cicatriza. Então pode ser até grande, pode ser um pouco menor, mas chama atenção também. Então a pessoa não tinha e você observa. Então é muito fácil dos pacientes observarem as lesões nas 3 fases, tá? Embora a terceira fase também não ocorra dor, né? Não ocorra sintomas. Então essa questão de não ocorrer sintomas faz com que o paciente não procure tão rápido o sistema de saúde, porque ele não vai sentir, e isso vai contribuir com a vergonha, né, com o medo do que seja, mas como vai ser notado, tem que procurar, porque pode causar problemas sérios e irreversíveis. Então são essas lesões, as principais lesões, dependendo de cada fase da doença. A sífilis deve ser classificada porque vai depender também da forma de tratamento, de acordo com os estágios que ela apresenta. Então, ela é classificada em 3 fases, aliás, 4. 3 fases principais, que é a primária, né, que é a primeira, a segunda é a secundária e a terceira é a terciária. O tratamento vai depender da fase em que o indivíduo está. O tratamento o tratamento da primeira fase é diferente do tratamento da última fase. Então, o tratamento da última fase é muito mais importante, assim, muito mais agressivo, porque já traz muitas comorbidades que são alterações, né, dentro do organismo do indivíduo. Então, a gente está falando aqui em lesões de pele, em dermatologia, mas a dermatologia é uma pista, serve como pista de diagnóstico. É muito importante que as lesões elas surjam para a gente saber que dentro do organismo também está havendo uma evolução. Então, outra fase que é importante até de a gente falar é a fase latente. Essa fase latente significa que é quando a sífilis não apresenta lesões dermatológicas. Então aí mora um perigo, né, um grande perigo, porque você pode passar dessas 3 fases que eu falei, que é a primária, secundária e terciária, você pode passar entre elas e cair na fase latente, digamos assim, que nessa fase não vai haver o surgimento de lesões. Então, é como se ela adormecesse, é como se a doença adormecesse, mas os bichinhos que provocam, eles estão lá no organismo fazendo um grande estrago. Então, a importância maior de se classificar talvez seja mais para o tratamento, né? Para a gente nos ajudar como tratar, mas também para nos orientar em relação à gravidade. Se você está numa fase final, terciária, a gente tem que ter mais preocupação, porque muito mais órgãos já estão acometidos. O diagnóstico da sífilis pode ser confirmado, primeiro suspeitado, vamos falar assim, através do exame dermatológico em si. A gente consegue observar as lesões, né, na fase primária, terciária, secundária, de acordo com a fase em que o paciente esteja, porque cada fase é caracterizada por certos tipos de lesões.
Mas eu não posso chegar, eu como dermatologista, não posso chegar e dizer apenas com o exame clínico que, assim, o paciente tem sífilis, essa lesão é de sífilis, porque ela é uma grande imitadora. Então, outras lesões de pele, muitas outras, podem confundir, podem se apresentar exatamente igual a sífilis. Então, uma alergia pode ser muito parecida com a fase secundária da sífilis, né? Um herpes, outro tipo de lesão que é causada até por outro tipo de bactéria ou vírus ou fungo pode ocasionar lesões na região genital. Então, eu não posso apenas afirmar que aquilo é sífilis, então eu vou precisar de exames laboratoriais. Então, existem 2 exames que são muito conhecidos, né, mundialmente conhecidos, e principalmente aqui no Brasil, onde nós temos uma altíssima incidência da sífilis, que é o VDRL, tá, e o FTA-ABS. Então, o VDRL, ele serve para a gente ter o controle até da doença. Como assim? Quando eu detecto que o VDRL é positivo, ele tem uma titulação, ele diz para a gente o quanto de doença, digamos, o grau da doença que o paciente tem, né? Ele pode variar, tipo, de 1 para 28 até 1 para 260, digamos assim. Então, a gente tem uma escala. Então, quanto maior essa escala, mais o indivíduo está infectado e com mais poder, inclusive, de disseminação da doença. É importante a gente lembrar que a sífilis é altamente contagiosa, altamente contagiosa. Uma das doenças de pele mais contagiosas que existe no mundo. Então, o VDRL vai dizer para a gente que o paciente, primeiro, tem a doença e, segundo, qual é o grau dessa doença. Então, como a gente vai associar também com a clínica dele, ou então com o tempo que ele tem a doença, a gente vai poder tratar a doença, usar a penicilina, benzatina, que é a de escolha, o tratamento de escolha, para tratar o paciente. Então, os exames eles vão servir tanto para diagnóstico quanto para o tratamento. Então, o VDRL vai servir para isso, né? Serve também para a gente controlar se ele respondeu. Então, na hora que eu dei o remédio, eu vou depois repetir várias vezes. A gente repete com 1 mês, 6 meses, 12 meses. A gente vai repetindo para ver se aquele título baixou, se aquela intensidade baixou. O VDRL foi baixando. E o outro exame é o FTA-ABS, que é muito sensível, é um exame excelente, graças a Deus nós temos a possibilidade de fazer no SUS e ele é o primeiro que aumenta. Então o FTA-ABS, ele já diz rapidamente que você está infectado, agora ele não vai servir para a gente ter o controle se nosso tratamento deu certo. Ele vai ficar para sempre como uma cicatriz, digamos, sorológica, né? Só no sangue. Então, sempre que a pessoa for repetir esse exame, FTA-ABS, ele vai estar positivo, tá? Ao contrário do VDRL, que ele chega a negativar e dizer para a gente que o paciente curou. É importante lembrar as pessoas, alertar também, que se o exame VDRL der positivo, isso não quer dizer exatamente que a pessoa tem sífilis. Porque existem algumas ocasiões em que a gente chama falso positivo, aquele exame deu positivo, mas ele é falso. Porque, por exemplo, a pessoa está grávida, então ela pode ter um VDRL positivo, mas ela não tem a doença. Isso foi apenas erro, entre aspas, erro laboratorial. O organismo ele solta algumas substâncias que vão aglutinar ali no exame e dar positivo. Então, tem outras doenças imunológicas, como lúpus, que muita gente já ouviu falar, também dão falso positivo, né? Algumas outras doenças dermatológicas podem dar falso positivo, mas são poucos casos, tá? Muito embora exista o VDRL
falso positivo, a gente nunca deve achar que isso é a primeira opção. A gente sempre deve achar que é sífilis e sempre investigar e tirar a dúvida, porque na grande maioria dos casos, eu posso dizer que acima de 90% dos casos vai ser sífilis, certo? A sífilis, ela é, digamos, a mãe das doenças dermatológicas. A gente costuma dizer quando a gente estuda, porque ela simula, ela imita todas as doenças da dermatologia. Então, a grande importância do diagnóstico diferencial é a gente suspeitar da sífilis, né? A gente tem muita doença de pele. As doenças de pele se manifestam de muitas formas. E a gente sempre, em qualquer situação, em qualquer ocasião, nós somos meio que obrigados, né, como médicos, nosso papel é investigar sempre a sífilis, porque ela pode estar ali escondida, se fazendo, né, me fazendo pensar que o paciente ele está com uma alergia, que o paciente está com outra doença, com psoríase, pode estar com pitiríase, todas podem ser sífilis. Então, aí está a grande importância do diagnóstico diferencial. Então, a gente não pode deixar passar o diagnóstico de sífilis. Então, a menor suspeita, nós temos que investigar para que ela não evolua, né, que ela não passe despercebida e cause um grande mal no futuro às pessoas. Outra área de importância para a busca de lesões sifilíticas é a cavidade oral. E para explicar melhor sobre esses achados, convidamos a odontóloga a doutora Kênia Araújo. O principal papel do odontólogo é no diagnóstico precoce. Muitas vezes a boca ela é o local de inoculação da bactéria, então por várias vezes vão aparecer lesões bucais antes mesmo do paciente vir a ter algum sintoma sistêmico. A boca ela é o local extragenital mais comum para o aparecimento dessas lesões. Por esse motivo é muito importante que o odontólogo ele esteja familiarizado com essas lesões, que conheça os sinais e sintomas da doença, porque essas lesões elas podem se apresentar também de diversas maneiras. Então ela é facilmente confundida com outras que são até mais comuns no nosso dia a dia da clínica. Então realmente é bem importante que além disso, além do conhecimento, o dentista faça um exame tanto intra quanto extraoral bem feito, uma anamnese também completa, detalhada, indagando inclusive sobre as práticas sexuais, até possivelmente desprotegidas desse paciente, para que através disso, através desses hábitos, através do dia a dia do paciente, a gente tenha um melhor diagnóstico, seja possível, inclusive, diagnosticar precocemente, para que essa doença ela seja tratada antes de avançar para as fases seguintes. A sífilis ela pode se apresentar em 3 estágios, certo? As lesões orais elas não são tão comuns, mas podem estar presentes em qualquer um desses estágios. Na sífilis primária, a gente vai ter como característica o cancro, que ele aparece no local de inoculação dessa bactéria. Preferencialmente, ele vai aparecer no lábio, mas pode atingir também língua, palato, gengiva, inclusive a região das amígdalas. Essa lesão, ela aparece mais ou menos depois de 3 a 90 dias da exposição do paciente à bactéria. Ela vai se caracterizar geralmente por ser uma lesão única, ulcerada e indolor, tá? Geralmente ela não vem acompanhada de nenhum sintoma sistêmico, a não ser de linfadenopatia. Geralmente essas lesões elas regridem espontaneamente de 3 a 8 semanas, isso se não houver nenhum tipo de tratamento, certo? Já na sífilis secundária, as lesões elas já podem vir acompanhadas de sinais sistêmicos, uma febre, uma fadiga. Geralmente também vão aparecer outras erupções cutâneas. E essas lesões,
elas vão ser caracterizadas por máculas avermelhadas ou zonas de mucosa mais sensível e mais esbranquiçada. Essas lesões, elas aparecem preferencialmente na língua, podem também aparecer em outras regiões, mas é mais comum que apareça lá na língua. Algumas dessas placas, elas podem ocasionalmente ir se fusionando e acabar formando um desenho que a gente chama de caminho de caracol, por conta do seu aspecto ser parecido com esse. Já na sífilis terciária, que é uma forma mais grave já da infecção, mais avançada, a gente tem como característica lesões nodulares ou ulceradas, já mais endurecidas, e essas lesões elas vão ter um grande potencial de destruição tecidual. Elas acometem principalmente o palato, e quando acomete o palato, geralmente elas causam uma perfuração em direção à cavidade nasal, deixando o paciente com a voz um pouco mais anasalada e com dificuldade de deglutição. Elas podem acometer também a língua, que aí a língua já vai se mostrar com um aspecto mais lobulado, uma língua mais aumentada, e a gente chama isso de glossite intersticial. Como foi comentado, né, já é uma fase mais grave da doença, que outros sistemas, como o sistema nervoso, geralmente já é acometido também. Além desses 3 estágios, a gente vai ter um outro tipo de sífilis, que é a sífilis congênita, que aí já é um caso um pouco mais sério da doença, que é uma sífilis que é passada da mãe para o filho, e um dos sinais clássicos orais são os dentes de Hudson. Essa alteração ela vai acometer os incisivos, que vão ter uma característica diferente do normal. Eles vão estar mais alargados no mesiodistal, no terço médio da coroa, vai se afunilando para a incisal, e nessa incisal geralmente vão aparecer umas falhas hipoplásicas que vão dar um formatinho diferente, como se fosse uma ferradura nesses dentes. Além disso, os molares eles também são acometidos. No lugar das cúspides vão aparecer umas projeções desorganizadas, semelhantes a uma amora. Até esses molares eles são chamados também de molares de amora. Além disso, é bem comum que a gente veja nessas crianças um palato mais ogival e uma atresia na maxila. Quando o cirurgião dentista ele percebe uma lesão que pode ser indicativa de sífilis, é interessante que ele solicite os exames para confirmação. Então, um dos métodos é solicitar um esfregaço de células presentes no exudato de lesões ativas para que seja demonstrada a presença das bactérias espiraladas nessas lesões, certo? Esse exame ele não chega a ser tão confiável, porque a bactéria causadora da sífilis, né, o treponema pálido, ela é muito semelhante morfologicamente a outras já presentes na flora bucal. Então acaba que a gente pode confundir uma com a outra e dar resultado falso positivo. Os melhores métodos são os métodos imunológicos, que a gente tem, por exemplo, o VDRL, os testes rápidos, que inclusive esses testes rápidos eles são disponibilizados nas unidades básicas. O resultado ele sai em média de 30 minutos, então é um ótimo método também para a gente poder diagnosticar com rapidez e já iniciar um tratamento. De todo caso, se mesmo assim ainda surgir alguma dúvida, existem exames mais específicos, mais sensíveis, como o FTA, mas que geralmente acaba não sendo necessário porque os outros eles já contemplam um diagnóstico preciso. Essas lesões elas podem se apresentar de diversas maneiras na cavidade oral. Então é bem importante que o odontólogo tenha atenção, porque várias lesões podem se assemelhar até lesões mais comuns no nosso dia a dia, que vão desde lesões mais simples, como a afta, uma úlcera traumática, passando, por exemplo, por infecções herpéticas, infecções fúngicas como a candidíase, as próprias manifestações orais do HIV, até já lesões mais sérias, como, por exemplo, lesões orais decorrentes de um linfoma e um carcinoma espinocelular, por exemplo. Então, assim, mais uma vez, é ressaltada a importância do cirurgião dentista fazer um exame bem feito e fazer uma anamnese bem feita, porque muitas vezes é através dela que o direcionamento vai ser dado, né? É bem importante também que nesse momento a gente use a sensibilidade, o conhecimento prévio, porque, por exemplo, chegam 2 pacientes com lesão ulcerada em boca, em lábio, um jovem que não tem histórico de fumo, não tem histórico de exposição solar, chega um idoso, um pescador, por exemplo, que trabalhou há muitos anos já no sol, que é fumante.
Então, são duas lesões que podem ser semelhantes, mas uma, né, nesse paciente jovem já pode ser indicativo de sífilis, e nesse outro provavelmente já vai ser uma lesão pré-maligna, um próprio câncer bucal já se instalando, certo? Então, a gente precisa ter essa sensibilidade, precisa usar do nosso bom senso também nesse momento. Porque, como já foi comentado também, é muito importante o diagnóstico precoce. Então, se o dentista já suspeita, já solicita os exames para que seja iniciado o mais rápido possível esse tratamento. As lesões orais, elas não devem ser tratadas de forma isolada, certo? Assim que for diagnosticado, assim que for fechado esse diagnóstico realmente de sífilis, é importante que o cirurgião dentista encaminhe o paciente para fazer o tratamento sistêmico. Esse tratamento ele é feito como droga de escolha com a penicilina, a não ser para alérgicos, né? Mas em geral é a penicilina, e deve ser considerado alguns fatores, como por exemplo, em que estágio a doença está? Existe algum envolvimento já de outros sistemas, como o neurológico? Como é que está a imunidade desse paciente geral também, né? Então isso aí, a partir disso vai ser definido a dose, a frequência, para poder esse tratamento ser realizado. As lesões orais, elas geralmente regridem em poucos dias depois da primeira dose da medicação, né? Só que é importante também que o dentista ele resolva alguma queixa de dor do paciente, remova algum foco de infecção, que é para que esse paciente tenha um tratamento, apesar de rápido, né, que tenha um tratamento mais tranquilo, sem nenhum sintoma de dor. Além disso, algum tratamento que seja letivo, um tratamento estético, uma restauração que pode aguardar, posterga-se um pouco para depois do tratamento do paciente. É muito importante a gente destacar também aqui nesse ponto o papel do dentista como profissional de saúde, como um profissional que precisa estar trabalhando junto com a sua equipe multidisciplinar, que a gente precisa sair um pouquinho daquela nossa zona de conforto, de um tratamento totalmente curativo, olhando só ali para os dentes e passar a ver o paciente de uma maneira mais geral, né? Usar isso aí, usar nossos conhecimentos, nossa capacidade para fazer um diagnóstico precoce, para encaminhar um paciente, para educar, aconselhar, para ajudar a prevenir, né, não só a sífilis, mas as infecções sexualmente transmissíveis de uma maneira geral. Como toda doença sistêmica, a sífilis pode comprometer qualquer órgão do ser humano, mesmo os órgãos menos frequentes envolvidos, pelo risco de causar danos irreversíveis, como a perda de visão, deve ser ressaltado durante uma consulta médica. Convidamos agora o oftalmologista Dr. Humberto Costa para nos falar das manifestações oculares mais comuns dessa doença. A sífilis é uma doença grave e reemergente, tá? Os estudos vêm mostrando que existe uma incidência crescente nos últimos anos em todo o mundo. É uma doença que ela não escolhe idade, sexo, classe social. Ela voltou a ser epidemia no nosso país. Ela pega uma faixa da população, principalmente a faixa ativa. O importante dizer que como ela é uma doença sexualmente transmissível, a co-infecção com AIDS é importante. Então, sendo assim, há necessidade também dessa investigação. Tá? A sífilis ela não tem um quadro clínico específico dela. Ela não tem o que a gente chama de sinais patognomônicos. Assim sendo, o diagnóstico, às vezes, muitas vezes retardado ou até postergado, e o tratamento, por ser feito assim, de uma maneira posterior, ele leva a sequelas irreversíveis à visão. Sendo assim, a importância do tratamento é fazer o tratamento na hora certa, evitando sequelas irreversíveis à visão. A sífilis ocular, a gente fala de sífilis ocular quando a bactéria, que é o treponema pálido, ele infecta as estruturas oculares, tá? Isso é o que determina a sífilis ocular. Ela pode infectar várias estruturas dentro do olho. Geralmente, quando o paciente tem sífilis, entre 5% e 10% desses pacientes vão ter a forma ocular. Então, dependendo da localização dessa infecção, ela desencadeia um processo inflamatório, que nada mais é que um sistema de defesa contra aquela infecção. A estrutura mais comumente afetada na sífilis, do ponto de vista ocular, é uma estrutura que a gente chama de úvea.
Essa estrutura é composta por 3 partes do olho. Essas partes que a gente chama de íris, corpo ciliar e coroide, ela vai desde a parte anterior até a parte posterior deste olho. Então, dependendo de onde esteja a inflamação, seja anterior, a gente denomina uveíte anterior. Se ela for mais posterior, denomina-se uveíte posterior. Ela pode acometer também toda a úvea, denominando uma panuveíte. Dessas 3, o processo de inflamação da úvea, que a gente dá o nome de uveíte sifilítica, é mais comumente apresentada como a uveíte posterior, acometendo coroide e retina, tá? Mas também ela pode acometer outras regiões do olho, como esclera, levando uma esclerite, a própria retina, só a retina, neuroretinite, como vasos, dando uma vasculite sifilítica, ou até o nervo, o próprio nervo óptico, dando uma neuropatia óptica, tá? Então vai depender muito da localização que a bactéria está infectando. Como sinal, como é que o paciente se apresenta diante dessa infecção? Geralmente o paciente apresenta basicamente 3 queixas: dor ocular, olho vermelho e baixa de visão, turvação visual, tá? Ele pode relatar também moscas volantes, que são pequenos pontos móveis do campo visual do paciente, e fotofobia, que é aumento da sensibilidade à luz. Então, o paciente, diante dessas queixas, ele tem sim que ser investigado para uveíte sifilítica. Então, devido à proximidade que o olho tem do sistema nervoso central, que a gente considera essa sífilis ocular como uma neurosífilis, ele pode estar associado a queixas, a sinais e sintomas neurológicos, tá? Uma coisa importante a dizer é que a sífilis também pode ser transmitida de forma placentária, da mãe para o filho. Então existe uma entidade que é a sífilis congênita, e nesse quadro a região mais acometida do olho é a córnea, que é a parte mais da frente do olho, tá? Levando uma ceratite intersticial, que é um processo inflamatório com opacidade dessa córnea. O diagnóstico da sífilis ocular, ela se passa principalmente por uma avaliação oftalmológica completa, que vai desde a graduação da visão pela tabela de Snellen até uma avaliação através da lâmpada de Fenda, que é um aparelho que utilizamos para analisar a parte anterior e posterior do olho. E esse exame é feito preferencialmente com o olho dilatado. Através dessa avaliação, a gente chega a um diagnóstico sindrômico. A partir daí, levanta-se a suspeita e é solicitado os exames laboratoriais para a sífilis, tá? São exames do sistema imunológico, que podem ser eles treponêmicos ou não treponêmicos, e dá o diagnóstico, fechando assim um ciclo do diagnóstico da doença. O tratamento da sífilis ocular é realizado sob um regime de internação hospitalar. Se faz uma penicilina cristalina endovenosa num período de 14 dias, tá? Em raros casos, existe uma alergia à medicação. Existe a possibilidade de você substituir a penicilina pela ceftriaxona. Isso é o tratamento sistêmico da sífilis, que também serve para o tratamento da sífilis ocular. Da maneira ocular, das alterações que a sífilis acometem o olho, você vai tratar de acordo com o que ela apresenta. Geralmente, como é um processo inflamatório intraocular, você tem que utilizar colírios, corticoides para diminuir o processo inflamatório e colírios para dilatar a pupila, reduzindo a dor e evitando algumas sequelas de cicatrizes que vão diminuir a visão do paciente. O órgão, o olho, ele é responsável principalmente por captar luz, né? Não é ele que interpreta, ele capta a luz. Então a luz ele vai atravessar o olho e chegar numa região que a gente chama de retina. Então a sífilis, ela pode atrapalhar tanto o caminho da luz a chegar no olho ou na retina, como também danificar a própria retina. Isto é, ela leva uma diminuição da visão do paciente. Então, de uma maneira geral, o quadro oftalmológico, a sequela, o dano que ela vai causar, vai ser de acordo com a gravidade da lesão e o tempo que foi feito para dar o diagnóstico e o tratamento adequado. Então isso tudo interfere
no quadro sequelar, na doença, na perda de visão irreversível que o paciente vai apresentar. Então é importante pontuar aqui que, apesar de ter um tratamento eficaz para a doença, ele não abona o indivíduo da responsabilidade de evitar a doença. Então, assim, a prevenção nesse tipo de doença é muito importante. Então, a sociedade ela tem que se conscientizar disso e fazer utilizar de todos os recursos para evitar as doenças sexualmente transmissíveis, como evitar compartilhar materiais de higiene pessoal, evitar compartilhar agulhas, ter cuidado na manipulação de materiais perfurocortantes e, principalmente, usar de uma maneira adequada o preservativo para a prática sexual. A suspeita clínica da doença, ela tem que ser evidente, de modo que o retardo no seu diagnóstico e tratamento, ele pode levar, sim, a danos irreversíveis à visão do paciente. Na mesma linha de importância e pelo potencial de gravidade, iremos falar agora com o neurologista Dr. Marco Lima sobre a neurosífilis. Primeiro é importante a gente, para responder essa pergunta, é importante deixar claro que o treponema pálido, que é o agente etiológico que provoca a sífilis, ele tem uma capacidade de afetar vários órgãos e sistemas, entre eles o sistema nervoso central. E hoje sabe-se que ele, em poucos dias, ele afeta o sistema nervoso central, né? Ele consegue penetrar no sistema nervoso central, levando a uma série de quadros clínicos que aí nós englobamos dentro da neurosífilis, né? Que é o quadro de infecção pelo treponema pálido no sistema nervoso central. É importante também ressaltar dois momentos históricos importantes para a neurosífilis, para essa complicação, para essa forma de apresentação da sífilis, que é exatamente o advento do antibiótico, quando se descobriu a penicilina como forma de tratamento, aí houve uma redução importantíssima dos quadros graves de neurosífilis, né? E agora, mais recente, na história recente da medicina, o surgimento da síndrome da imunodeficiência adquirida, onde ressurgiu casos de sífilis e de neurosífilis de forma de apresentação atípica, muito relacionado a exatamente o que a síndrome da imunodeficiência adquirida traz, que é exatamente comprometer o sistema imunológico. Então, formas atípicas surgiram de apresentação da neurosífilis após esse momento. Então, a resposta seria exatamente isso, né? Ou seja, o fato desse treponema pálido penetrar no sistema nervoso central e trazer todas essas complicações denominadas neurosífilis, já diz a importância da infecção da sífilis para a prática neurológica. Bom, existem várias formas de apresentação, né? Vai desde uma forma assintomática, onde o paciente não apresenta nenhum sinal nem sintoma referente a essa infecção e que se detecta através de exames laboratoriais que ele tem um comprometimento do sistema nervoso central, até uma forma mais leve que seria um processo de inflamação meníngea, ou seja, uma meningite sifilítica, né? Essa pode ocorrer até nos primeiros 12 meses de infecção. Uma forma um pouco mais adiantada, que surge a partir do 5º até o 12º ano após a infecção inicial, é a forma meningovascular, ou seja, além de um processo inflamatório das meninges, você também tem um processo inflamatório dos vasos, principalmente das artérias do cérebro. Isso acaba levando não apenas aos sintomas referentes à meningite, ou seja, aqueles sintomas de dor de cabeça, nuca rígida, um quadro de vômitos, náuseas, vômitos, alterações de pares cranianos, mas também há o comprometimento vascular, que pode acometer, ou seja, provocar infartos cerebrais por um processo de trombose, ou seja, há um processo inflamatório, uma endarterite, ou seja, um processo inflamatório
da artéria, que acaba provocando obstruções por tromboses e levando a isquemias e a infartos cerebrais. Esses são quadros mais graves, ou seja, são acidentes vasculares cerebrais em consequência dessa vasculite e desse processo inflamatório, que levam a quadros mais catastróficos, dependendo do tipo da área de extensão, que é daquela área isquêmica, daquela área infartada. Então, essa seria a forma meningocovascular, que, como eu já falei, surge entre o 5º e o 12º ano após o início da infecção. Sendo assim, essa forma meningocovascular é uma das causas que a gente tem que descartar em pacientes acometidos de acidente vascular cerebral, principalmente pacientes que não têm fatores de risco, né? Então, um paciente jovem que desenvolve um acidente vascular cerebral, é importante se solicitar o VDRL, o exame específico, para descartar essa possibilidade. Então, dependendo da área ou seja, de acidente vascular cerebral que aquele paciente sofreu, ele pode ter uma série de complicações. Então, se for uma artéria muito extensa, que tem uma extensão como a artéria cerebral média, que compromete a área motora, a área da sensibilidade, a área da visão, a área da compreensão da linguagem, a área da expressão da linguagem, a área que produz uma certa negligência. Então, dependendo da área afetada, você pode ter complicações mais graves ou menos graves, e inclusive deixar sequelas graves, né? Pode haver alterações visuais importantes, significativas, né, e permanentes, ou seja, essas alterações podem deixar sequelas permanentes, pode ser causa de AVC. Desde que eu fiz a residência, que a gente sempre, que o meu professor lá de vascular, ele dizia VDRL para todo mundo, acidente vascular cerebral, VDRL para todo mundo, né? E de vez em quando a gente se deparava com uma arterite pela sífilis, né? Não é comum, é raro, porque depois do antibiótico, como eu falei, esses casos de neurosífilis praticamente desapareceram, né? Mas agora com AIDS ressurgiu com forma de apresentação um pouco atípicas, né? E isso, o que se interpreta é que mesmo com antibiótico, o paciente precisa ter seu próprio sistema imunológico funcionando. Então, os resultados, os bons resultados que ocorreram após a era do antibiótico era não só pelo antibiótico, mas pela resposta imunológica. Quando surgiu a imunodeficiência adquirida, o que se interpreta é que a própria doença, ao comprometer o sistema imunológico, também reduziu a resposta terapêutica, né? Então, você tem casos mais graves, com a neurosífilis ressurgiu a partir desse momento histórico, né? Do surgimento do AIDS, né? A gente falou de comprometer as meninges, que são as películas que envolvem o cérebro. A gente falou em comprometer os vasos, que são as artérias que irrigam o cérebro. Mas também ele pode ir diretamente no tecido cerebral, no parênquima cerebral. E existem duas formas. Uma que é a neurosífilis parética. Essa neurosífilis parética afeta o cérebro, levando a um quadro demencial e uma paralisia generalizada. Ela se inicia com um quadro psiquiátrico, com sintomas bem leves, distúrbio do sono, irritabilidade. Já numa fase mais avançada, ela começa a desenvolver um quadro confusional, um quadro demencial, uma alteração de funções cognitivas, inclusive levando a crises convulsivas, e, logicamente, comprometendo também a parte motora. Por isso é chamada de neurosífilis parética, produz também uma paralisia. Então, pacientes com demência, entra dentro do protocolo de investigação, você também afastar uma neurosífilis como causa daquela demência. E a outra forma, parenquimatose, é aquela que afeta a medula, né? Que é a forma tabética, a neurosífilis tabética. Ela compromete o que a gente chama de cordão posterior da medula, levando a um transtorno na marcha, provocado pela perda da sensibilidade profunda. Então, essa parte posterior da medula, tabes dorsalis é o nome desse comprometimento. Dorsalis porque é no dorso da medula, na parte posterior, é por onde passam as vias que levam à comunicação da sensibilidade profunda. Então, o que caracteriza principalmente esses casos são pacientes que andam com alteração na coordenação da marcha por não ter a informação sobre o posicionamento dos membros, ou seja, a sensibilidade profunda, ela não chega muito bem ao cérebro e isso acaba comprometendo a marcha e dando um tipo de marcha que a gente chama atáxica ou uma alteração na coordenação da marcha.
Mas essa forma tabética também pode afetar, por exemplo, produzir atrofia óptica do nervo óptico, levando a alterações visuais também associadas, né? Ainda sobre a forma parenquimatosa cerebral, existe uma série, além desse quadro demencial e da paralisia, pode também haver atrofias. As imagens mostram atrofias, principalmente na região frontal e temporal bilateral, né? E a atrofia do nervo óptico também, levando a uma alteração na visão. Então, esse quadro é ele é bem amplo, existem formas mais raras que afetam o cerebelo e tronco cerebral, mas o mais comum é que você tenha esse quadro demencial e uma perda de coordenação e de força dos membros, levando a essa demência parética, né? As demências, ela é considerada uma demência tratável, ou seja, é um tipo de demência que a gente pode melhorar o paciente, ou pelo menos frear aquele processo de evolução do quadro, né? Utilizando o tratamento. Você trata a causa e tenta diminuir o impacto daquela doença. Algumas vezes, dependendo do momento em que se faz o diagnóstico, se não foi tão precoce, se demorou muito a fazer um diagnóstico, o paciente pode ficar com sequelas. E é importante que todas essas formas de apresentação que a gente falou aqui, né, a assintomática, que a gente sabe que tem a neurosífilis porque a gente encontra alterações nos exames laboratoriais, a meningite, a meningo vascular, né? As formas parenquimatosas, seja cerebral, seja medular, elas também reduziram muito com o advento do antibiótico. E que agora, com a associação com o vírus da imunodeficiência adquirida, ela voltou a surgir com uma forma de apresentação diferente, atípicas. Quando a gente fala em diagnóstico e medicina, de uma maneira geral, ele começa por uma boa história clínica, né? Uma história clínica é você explorando bem as queixas do paciente, você fazendo um interrogatório sobre os diversos sistemas, analisando os antecedentes pessoais fisiológicos daquele paciente, os antecedentes pessoais patológicos, os hábitos de vida, inclusive dentro da sífilis especificamente, os hábitos sexuais daquela pessoa, né? Enfim, porque a gente sabe que existe formas de prevenção e se não se utiliza dessas formas de prevenção, você tem um risco maior de se contaminar, né? Então, a história clínica é o primeiro ponto. Logicamente que dentro da história clínica, já que estamos falando de neurosífilis, entra também um interrogatório sobre as possíveis queixas neurológicas, né? Então, às vezes, não faz parte da queixa principal e é quando a gente tem que explorar na história clínica os sintomas neurológicos, possíveis sintomas neurológicos, alterações cognitivas, dores de cabeça, alterações neuropsiquiátricas, irritabilidade, depressão de início recente, sem uma justificativa, sem uma causa aparente. E aí você explora todas essas sintomatologias da área neurológica. Logicamente que se faz um exame neurológico, um exame geral, mas também um exame neurológico específico, dependendo da queixa que foi encontrada na história clínica. Então, se o paciente tem alterações cognitivas, você vai fazer uma análise das funções cognitivas daquele paciente. Se ele tem queixas mais na área da possível hipertensão intracraniana, você vai fazer então um exame mais específico, analisando se existem sinais de irritação meníngea, se existem sinais de hipertensão intracraniana. Se há queixas relacionadas à marcha, você vai examinar também todas as possíveis causas de transtorno na marcha e as vias que são responsáveis por esse transtorno, para poder concluir se é cordão posterior na medula, se é um problema na parte motora, ou seja, no feixe piramidal, que é na parte anterior da medula, porque entra no diagnóstico diferencial outros tipos de mielopatia, né? Nem todo paciente que tem um problema na medula é o tabes dorsalis, né? E aí vem a parte laboratorial, né? Depois que você faz a avaliação clínica, seja na história clínica, uma anamnese completa, você vai examinar o paciente de uma forma objetiva e em seguida você vai pedir exames complementares. O exame mais importante é o estudo do líquido, né? Para fazer o diagnóstico da sífilis pura e simples, você faz a sorologia no sangue, mas para fazer a confirmação diagnóstica de uma neurosífilis, ou seja, de um comprometimento do sistema nervoso central
pela sífilis, você tem que estudar o líquor, que é o líquido cefalorraquídeo. Essa coleta é feita na região lombar, a gente chama de punção lombar, é retirada uma quantidade suficiente para que você possa fazer uma citoquímica, a contagem de células, o tipo de células que predomina, a parte da bioquímica, principalmente analisando a questão das proteínas, que elas, quando estão elevadas, é um sinal de que há um processo inflamatório crônico, e também a testar o teste sorológico do VDRL. Então você tem esse conjunto de exames dentro do estudo do líquor que se estiver alterado, ou seja, aumento das células, da celularidade, aumento das proteínas e um VDRL positivo, reagente, então você confirma que realmente aquele paciente tem neurosífilis, né? E aí você vai tratá-lo como neurosífilis. E é importante, a gente vai entrar na parte do tratamento, essa diferenciação se é só a sífilis primária, secundária, ou se ele tem uma sífilis com comprometimento do sistema nervoso central, porque o tratamento também é diferente de uma para outra. Então o diagnóstico é feito a partir dessa análise completa, ampla, né? A partir da anamnese, exame físico e exame complementar, onde o exame principal é analisar se existem alterações no líquido cefalorraquídeo. Então o diagnóstico provável é aquele paciente que tem um diagnóstico de sífilis, no entanto, tem um VDRL negativo no líquor. E esse líquor, ele está alterado, ou seja, é aquele paciente que tem as alterações na celularidade, tem alterações nas proteínas, mas o VDRL é não reagente no líquor, né? Então, esses casos você faz como um diagnóstico provável, né? O diagnóstico definitivo é quando você tem o VDRL reagente, e o diagnóstico provável é quando você tem um quadro clínico sugestivo com alterações no líquor, mas com VDRL negativo. Qual é a conclusão que a gente pode tirar? É que o VDRL positivo, ele invariavelmente ele confirma o diagnóstico, né? Mas o VDRL negativo, ele não quer dizer, ele não descarta definitivamente esse diagnóstico. Então você pode ter um paciente com VDRL negativo no líquor, mas mesmo assim não pode descartar de forma definitiva o diagnóstico, porque ele é um provável portador da neurosífilis, tá certo? Eventualmente, em alguns casos, poderá ser necessária a confirmação diagnóstica através de testes treponêmicos. O VDRL é um teste não treponêmico. Então, o teste treponêmico é um teste mais específico. Então, em alguns casos, pode haver necessidade de fazer, na análise do líquor, a análise desses testes treponêmicos. O mais comum é o FTA-ABS. Esse é o teste mais comum, que tem uma especificidade maior. Existe nos pacientes assintomáticos, é discutível você puncionar. Se o paciente não tem sintomas neurológicos, por que você vai puncionar, né? Isso é um tema bastante discutível. E tem um trabalho na era pré-antibiótica, ou seja, que foi feito nos anos 30, com pacientes onde o autor e os colaboradores, eles estudaram pacientes com o quadro de sífilis numa fase inicial, através do líquido cefalorraquídeo. Então, o que ele correlacionou que os pacientes que tinham um líquor com menos alterações, um líquido com poucas alterações, eles tinham menos possibilidade de desenvolver as formas mais graves de neurosífilis, enquanto que os pacientes que tinham um líquor mais alterado, com mais alterações, ou seja, com uma celularidade muito aumentada, com as proteínas mais elevadas, esses casos futuramente desenvolviam as formas tardias complicadas da neurosífilis. Então, ele correlacionou as alterações laboratoriais com o prognóstico desses pacientes. Esse trabalho é importante porque essa discussão sobre puncionar ou não puncionar um paciente sintomático, esse trabalho ele pode dar esse norte de que a análise do líquor pode nos dar uma análise do prognóstico daqueles pacientes. Considerar que isso foi feito na era pré-antibiótico. Então hoje ele pode não teria o valor prognóstico, mas teria um valor no sentido de tratar bem aquele paciente e ter uma vigilância sobre aquele paciente para que ele não evolua para aquela forma mais grave, ou seja, um líquido muito alterado numa fase inicial da infecção deve ser visto com
mais cuidado do que aqueles pacientes que têm um líquor com poucas alterações. Então seria mais ou menos isso. Lógico que os dois casos devem ser vistos com cuidado, o que eu quero dizer é que há uma preocupação maior naqueles casos onde o líquor tem maiores alterações. Esse é um trabalho clássico, né, que foi feito na era pré-antibiótico, mas agora a gente pode ainda utilizar isso como uma forma, um norte para decidir se faz ou não punção lombar em pacientes assintomáticos. Levando em consideração as formas de apresentação, né, nós vimos aí que pode ocorrer acidente vascular cerebral, então o paciente pode ficar com um dano permanente, uma sequela permanente, em consequência de um infarto cerebral extenso, né? Então pode ficar com uma limitação para o resto da vida, né? Os casos de comprometimento parenquimatoso pode levar a um quadro de demência parética, ou seja, uma demência com paralisia, isso também muitas vezes é irreversível e o paciente vai ficar com sequelas permanentes, e também o tabes dorsalis, que é o comprometimento medular do cordão posterior da medula, que vai levar a um quadro de uma mielopatia, né, e principalmente com transtorno na marcha, que isso, se você não diagnosticar e tratar a tempo, também deixará sequelas. Então esses seriam os danos de uma maneira mais ampla, seriam os danos principais que essa doença poderia trazer, né, um quadro demencial, um quadro de transtorno na marcha, um quadro do AVC dependendo da extensão da lesão, com maior ou menor gravidade. A neurosífilis ela é tratável, inclusive passivo de cura, desde que o tratamento seja feito de forma o mais precocemente possível. A forma, por exemplo, da meningite sifilítica, que é uma forma mais na fase inicial, ela tem uma boa resposta terapêutica. As formas mais graves, no caso a forma meningovascular e a forma parenquimatosa, elas são mais tem um risco maior de sequelas apesar do tratamento, mas também existe a possibilidade de você reverter o quadro dependendo do momento em que você faz aquele tratamento. Então, você tratar a vasculite, processo inflamatório das artérias, antes que o paciente desenvolva um acidente vascular cerebral extenso, você vai, logicamente, prevenir uma complicação mais séria em consequência do processo de inflamação das artérias, né? E a mesma coisa quando há um comprometimento do parênquima, seja cerebral, seja medular. Se você instaura o tratamento de forma precoce, você vai evitar que surjam toda aquela síndrome, né? Aquele conjunto de sinais e sintomas que podem eventualmente não reverter de forma plena e o paciente continuar com sequelas. Quais são os pacientes que devem ser tratados, né? Assim, primeiro, todo paciente que tenha alterações no líquor, principalmente com VDRL reagente. Pacientes com VDRL reagente no líquor deve ser tratado, independente de ter ou não ter sintomas. Então, vem aquela discussão sobre fazer ou não fazer punção lombar. Então, pacientes assintomáticos com VDRL reagente no líquor, ele deve ser tratado. Pacientes que tenham um quadro clínico que pode sugerir uma neurosífilis com VDRL negativo, porém com alterações no líquor, com celularidade aumentada ou com as proteínas aumentadas, também deve ser tratado. Pacientes que tenham alterações neurológicas ou oculares também, que podem sugerir, independente do resultado do líquor, devem ser tratados, né? Então, pacientes também que tenham alterações de imagem que sejam sugestivas de comprometimento do sistema nervoso central pela sífilis, né? E que outras causas foram descartadas. Então, esses casos também devem ser tratados quando você tem a imagem compatível. Bom, o tratamento se baseia no uso da penicilina. Nós falamos aqui sobre o advento histórico, né, no tratamento da sífilis, que é o advento da descoberta dos antibióticos, das penicilinas. Quando se confirma que o diagnóstico é a neurosífilis, existe comprometimento neurológico, a penicilina cristalina é a que é a mais indicada. A dosagem que é utilizada seria em torno de 18 a 24 milhões de unidades por dia, que pode ser administrada 3 a 4 milhões de unidades a cada 4 horas, ou em infusão contínua num período de 14 dias. Esse é o tratamento. Então, o paciente que tem o diagnóstico de neurosífilis, ele vai receber essa medicação por via endovenosa e geralmente em ambiente hospitalar. Então, são pacientes que passam esses dias internados para receber o tratamento.
Nos casos de alergias, por exemplo, existe um tratamento alternativo utilizando a ceftriaxona numa dose de 2 gramas ao dia durante também 14 dias. É importante que todo paciente que tenha um diagnóstico de sífilis ou neurosífilis, ele também seja avaliado no sentido de descartar a possibilidade de ser portador também do HIV. Porque se tem as duas doenças ao mesmo tempo, você precisa tratar também a imunodeficiência adquirida. E a importância de fazer esse diagnóstico é que você tem que também iniciar o tratamento da imunodeficiência adquirida. Então você tem que iniciar os antirretrovirais associados ao tratamento da neurosífilis para que haja uma melhor resposta terapêutica da neurosífilis. Lembrando que todo paciente que tenha essas comorbidades, ou seja, a neurosífilis associada ao vírus do HIV, a resposta terapêutica costuma ser um pouco menos eficaz do que quando o paciente é imunocompetente, né? Então, muitos pacientes precisam ser avaliados de forma periódica, ou seja, em 6 meses você repete a punção lombar. O objetivo do tratamento é normalizar o líquor, tanto na questão da celularidade, proteínas, como também a soronegatividade do VDRL, e até atingir esse objetivo, né, de normalização do líquor, é importante que você faça punções lombares seriadas a cada 6 meses. Alguns pacientes precisam ser retratados, então o paciente recebeu um tratamento, o líquor teve pouca modificação, 6 meses depois ele precisa receber um tratamento. E nesse intervalo nós não sabemos se o que ocorreu foi uma falência do tratamento, principalmente quando está associado ao HIV, ou se ele reinfectou. Mas independente disso, o líquor vai ser importante para uma decisão de um novo tratamento, usando a mesma estratégia, penicilina cristalina, por 14 dias endovenosa ao paciente internado. Isso pode ser necessário repetir com mais 6 meses até que esse líquor esteja normalizado. Se não se faz esse tipo de cuidado, existe a possibilidade do paciente mais na frente desenvolver uma forma tardia, mais grave da doença, da neurosífilis. Então é importante que se faça esse cuidado e se conclui que o tratamento foi eficaz no momento em que o líquor se normaliza. Quando você tem uma dificuldade de realizar a punção lombar, um ambiente onde você não tem, nem em todo lugar do mundo e do Brasil, principalmente do nosso meio, você tem alguém que possa fazer punção lombar, você tem material, você tem um laboratório que possa dar todo esse suporte. Então, pode-se também utilizar a sorologia no sangue como uma forma de alternativa, né, de análise da resposta terapêutica, né? Então você repete com 6 meses um VDRL no sangue para ver se a soronegatividade vai reforçar que aquele tratamento foi feito de forma adequada. Então, nos casos onde você tem dificuldade de realizar a punção lombar para estudo do líquor ou não tem um laboratório para fazer aquela análise, você pode eventualmente fazer só a parte do estudo no sangue mesmo, a sorologia no sangue. Conversaremos agora com o psiquiatra Dr. Emerson Arcoverde sobre as manifestações psiquiátricas que, quando presentes, devem levar o profissional de saúde a pensar na possibilidade de sífilis, como etiologia. E a seguir será apresentado um caso real. Quanto ao diagnóstico diferencial de neurosífilis, né, no tocante à psiquiatria, a gente vê que existe uma dificuldade muito grande, tendo em vista o número de sintomas, né, e diferentes dimensões de alterações do ponto de vista de saúde mental que a neurosífilis pode ocasionar. Por exemplo, você não tem somente os sintomas de alucinação ou as alterações cognitivas, que são as mais comuns de se ver, mas você pode ter também alterações de humor, tanto o humor mais depressivo, como também as alterações de euforia, remetendo à mania, como num paciente bipolar. Você pode ter a desorganização comportamental de um paciente muito psicótico, que ele fica atrapalhado no dia a dia, mas você pode ter também agressividade e agitação puramente, sem outros comemorativos.
Então, tendo em vista que você vai poder estar mimetizando diversos quadros psiquiátricos, às vezes fica muito difícil você apontar, esse é um quadro muito característico de neurosífilis e a partir de agora eu estou suspeitando disso. Claro, um paciente com um quadro mais agudo, né, e de uma alteração mais grave de comportamento, a gente, como um todo, na psiquiatria, já tende a fazer o diagnóstico diferencial com casos secundários. Por exemplo, a neurosífilis, por ser uma questão secundária, neurológica, uma doença neuroinvasiva, onde você vai ter alterações psiquiátricas secundárias a lesões cerebrais, sejam lesões quimicamente mediadas ou estruturalmente, fisicamente mediadas, você tem que, na verdade, apontar para o diagnóstico diferencial que a gente sempre faz com casos graves. Se chega um paciente muito grave com um quadro de depressão ou de comportamento desorganizado ou psicótico, naturalmente a gente vai pedir neuroimagem, a gente faz exames gerais e dentre eles as sorologias, onde está contido o VTRL. Então, para casos graves, se a gente for de maneira protocolar, fazendo o diagnóstico diferencial padrão que a gente faz para casos secundários, né, apontando para esse quadro é tão grave e está realmente chegando aqui pela primeira vez, é importante a gente afastar infecções, afastar lesões do sistema nervoso central. Então, se a gente segue isso como protocolo, que é o que é preconizado, na verdade, para primeiros casos, seja de psicose ou de casos muito graves na psiquiatria, vai ficar mais difícil da gente ver o que tem acontecido com certa frequência dos pacientes, às vezes com neurosífilis, que abrem com quadros psiquiátricos. Você vai ter um paciente que ele vai peregrinar por serviços de psiquiatria de urgência, tentando um tratamento para quadros, seja de esquizofrenia, de transtorno bipolar, e na verdade ele tem um quadro de neurosífilis. Sabendo que, como a gente já tende hoje a fazer o diagnóstico diferencial e essa pesquisa, né, por infecções, por lesões do sistema nervoso central, por alterações metabólicas que podem ocasionar essas alterações secundárias, que a gente vê em quadros psiquiátricos que são ocasionados não por doenças mentais, transtornos mentais, mas por causa de neurosífilis, por exemplo, a gente conseguiria que isso não acontecesse com tanta frequência. Como a gente sabe que não existe esse protocolo implementado de maneira tão firme, a gente sabe que é preconizado em estudos, preconizado realmente em diretrizes, mas a gente tem uma dificuldade de implementar, talvez como política de governo, já que você não tem obrigatoriamente isso sendo feito, como no exemplo. Se ele tivesse sido feito, você teria apontado para um quadro de neurosífilis logo no início e não teria retardado o tratamento, que é o que geralmente tem acontecido. E se a gente contar que até cerca de 30% dos pacientes com sífilis não tratada poderão desenvolver neurosífilis, sintomática ou assintomática, a gente vai ver que o número está bem aquém do que a gente está vendo realmente na prática clínica. A gente não está encontrando tantos quadros psiquiátricos ou neurológicos com neurosífilis como devem estar ocorrendo. O que deve estar ocorrendo é que muitos dos pacientes que hoje não estão com diagnóstico podem estar sendo tratados como psicóticos crônicos, como depressões de difícil controle ou como quadros demenciais de outras etiologias que ainda não foi diagnosticado a neurosífilis. E como a psiquiatria, às vezes você tem uma dificuldade de, inclusive, logística, o pronto-socorro psiquiátrico não é num hospital geral, é num hospital psiquiátrico. Às vezes você tem um atraso ou falta de disponibilidade dos exames, por exemplo. Então o paciente pode internar, não ser feito o exame e isso retardar demais o tratamento. Então, é muito claro que alterações cognitivas, alterações mentais, inclusive não tão específicas, podem estar nesses quadros de neurosífilis, mimetizando quadros primários da psiquiatria, mas chamando muita atenção pela gravidade, às vezes pela rapidez na qual os sintomas aparecem, e isso sempre apontando para a suspeição de quadros secundários. Acontecendo essa suspeição, a gente sempre vai pedir um protocolo de exames que vai favorecer que a gente faça o diagnóstico diferencial. Como isso não é protocolado de maneira institucional, a gente ainda tem essa dificuldade. Então, não vai ser uma coisa tão difícil de encontrar pacientes nos hospitais psiquiátricos com quadro de neurosífilis, que vão evoluir muito mal, vão evoluir com uma progressão cada vez maior de sintomas neurológicos, de déficits cognitivos, que vai apontar em algum momento a necessidade desse diagnóstico diferencial, só que infelizmente vai ser feito de maneira tardia. Então, a mensagem que a gente quer passar é que cada vez mais, pelo número até de casos que a gente está vendo de sífilis, vai poder ocorrer quadros primários, né, de neurosífilis, que você vai ver que vão mimetizar os quadros psiquiátricos, e se a gente atentar para isso, vai conseguir dar o diagnóstico mais rápido e vai conseguir, inclusive, tratar com um pouco mais de sucesso, impedindo tantas sequelas neurológicas com quadros mais avançados. Se isso não for feito, a gente ainda vai estar
ocasionando esses quadros que já são muito difíceis de tratar pelas próprias lesões e dificuldades de quadros mais arrastados de neurosífilis. Então, não só a suspeição, mas a busca ativa por quadros secundários na psiquiatria vai favorecer que se evite quadros que são feitos o diagnóstico de maneira tardia. Você descobriu a doença, foi quando você ficou internado aqui? Foi. Disso tudo. E como foi para você descobrir isso? Para mim foi no começo foi muito traumatizante, mas futuro não. O futuro foi o quê? Foi a segunda vez que eu fui internado aqui. Aí já sabia da doença, já sabia do que tinha que acontecer e do como poderia curar. Meu pensamento só era curar. Assim, é muito instigante a gente falar da sífilis, mas quando você fala da neurosífilis, você fica mais agoniado. Por que fica mais agoniado? Porque a neurosífilis, ela trata a pessoa como um processo de destruição. É como eu vi. De destruição, você perde a memória, você perde movimentos musculares. Aqui, eu perdi esse lado, todinho. Aí com 3 dias voltou. E o que mais me maltratava era o esquecimento. Não gosto de falar. Dizem que a família é a primeira parte que percebe a doença. A família percebe a falta de memória, você caindo, e eles entendem que está acontecendo alguma coisa, né? Entendem muito. Por conta da sua agressividade que você teve no começo, você estava relutante a esse apoio? Foi um processo muito grande na minha vida. Eu brigava com minha sobrinha, brigava com os médicos, e eu sofri muito com isso. E conta pra gente como te informaram da doença, o que te explicaram da doença, e como te falaram que ia ser o tratamento, que você teria que fazer, se era só medicamento? Me informaram da doença, tudo. O que ela causava, o que ela não causava. O que ela causava era no cerebral, eu tenho ainda esse problema cerebral. Fiz uma ressonância ontem, eu lutei muito pela minha vida. Assim, é porque me deixa ainda muito emocionado, porque eu lutei pela vida. Aí o jovem daqui ontem morreu da minha doença. E eu fiquei com muito medo disso, da morte dele. Estou um pouquinho ansioso, mas é normal. Esse menino morreu 2 dias. 2 dias que eu conheci ele. Ele passou 2 dias mal. Passou 7 dias aqui, mas 2 dias mal. Nesses 2 dias mal foi o suficiente para ele morrer. E se eu tivesse passado por isso, eu teria morrido. E não, eu passei por tudo. Assim, eu trato essa doença e peço às pessoas que tenham essa doença de uma forma. Acredite primeiro no amor. Acredite primeiro no que você pode ter, no que você pode ganhar, para depois você brigar. Porque você briga em vão. Eu briguei em vão o primeiro caso. O segundo caso, não. A segunda vez já foi totalmente diferente, né? Foi diferente demais. Eu queria poder falar muito, porque eu gosto de falar muito, mas eu tenho... A doença me trouxe um problema de trava na falagem. Aí quando eu falo, às vezes erra, às vezes a palavra come, né? Alguma coisa. Aí eu deixei pra lá, mas eu acredito que o que eu falar aqui, todo mundo vai emocionar. É o amor que você tem por você, pelos outros, é o que é importante. Mas fora isso, não. Fora isso, só Deus. Eu queria que você falasse se você acha importante que exista uma campanha. Acho muito importante. Essa campanha ia ajudar muito. Mas ela tem que ser muito mais propagada, muito mais, como é que diz? Divulgada. Mostrar o povo com sociedade, mostrar o povo com publicidade, mostrar o povo com qualquer coisa, mas mostrar as pessoas, principalmente os jovens. Eu só tremo nos jovens. Entendi. Mostrar para eles que existe a doença e de como prevenir, porque não há uma prevenção. Não há. Não há como não prevenir, nem
essa coisa assim, porque ela pega até na boca. Sim. As pessoas não sabem como se pega a doença, né? De como ela se propaga na sociedade. Como assim? Elas não sabem como é que se passa a doença para cada pessoa. Sabem, só que não ligam. Que Natal foi um processo grande de crescimento dessa doença. Eu sou muito sincera a dizer, muita gente não fala, mas eu sou consciente de que eu errei. O médico estimulou 5 anos que eu tinha essa doença. Então, para mim é muita coisa. Agora, os sintomas no reto aparecem, o sintoma no pênis aparecem, o sintoma na pele aparecem e o sintoma na mente é onde que era o meu caso. E quando chegou Quando chegou a mente. Aí eu me vi morrer. Mas tá bom, eu tô forte novamente. Esperamos que as experiências clínicas aqui repassadas pelos nossos convidados possam nos estimular ainda mais a colocarmos o diagnóstico de sífilis como uma grande possibilidade e necessidade da nossa prática assistencial, para que possamos avançar no seu reconhecimento precoce e tratamento adequado, para finalmente atingirmos a condição de eliminarmos a sífilis congênita e sairmos da condição epidêmica da sífilis adquirida. Convidamos também a todos para assistirem à trilha de aprendizagem sobre sífilis no AvaSUS. Queremos, por fim, agradecer a todos, em nome do projeto Sífilis Não, do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, LAIS, e do Departamento de Doenças Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde do Brasil.